Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Siga firme o seu propósito de ler a palavra de Deus, porque quando você se alimenta da palavra de Deus, você pode ter certeza que as coisas desse mundo, você não vai ter fome disso. Você está forte já através da palavra dele. E em Levítico capítulo 16, a gente começa essa leitura até o capítulo 18. Eu vou ler só um trechinho aqui desse capítulo, porque tem algo muito forte no capítulo 18 que eu quero compartilhar com você. Aqui no capítulo 16, versículo 21, ele diz assim: E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Além do sacrifício que era apresentado ao altar, também havia esse tipo de ritual, podemos dizer assim, de limpeza, purificação, de perdão. Aquele bode levaria os pecados, as transgressões, as iniquidades para o deserto. E o que eu quero que você entenda é isso, que olha só o peso do que o Senhor Jesus fez por nós. Ele pagou um preço para que você, quando chega diante dele, ele leva sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Entende a força, o poder disso? O que antes havia predeterminado um sacrifício para cada coisa, para cada erro, para cada falha, para cada momento que fosse necessário se consertar com Deus, o próprio Senhor Jesus carregou toda essa dor, todos esses erros, todos esses pecados sobre si. Por isso, o sacrifício do nosso Senhor Jesus foi tão forte por cada um de nós. E no capítulo 17, eu separei aqui o versículo 7, quando ele diz assim: E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Quer dizer, haviam pessoas naquele momento que apresentavam seus sacrifícios ao mal, aos demônios. A quem hoje diga assim: eu não quero, eu jamais queria, eu gostaria de apresentar um sacrifício ao mal. Mas quando nós não sacrificamos para Deus, naturalmente nós já não estamos sacrificando para nós mesmos, para a nossa própria carne, a nossa própria vontade. E se só existe o reino de Deus e o reino das trevas, e se não é para o reino de Deus, tudo aquilo que não é para o reino de Deus acaba sendo para o reino das trevas. Isso é um fato. Por mais que você não goste dessa ideia, não goste dessa visão, há muitas pessoas que vivem se sacrificando para o mal. E quando se trata de se sacrificar para Deus, existe sempre uma barreira, existe sempre um empecilho, e quanto até no que diz respeito a coisas simples. Em um dos vídeos eu falei a respeito do jejum, Quantas pessoas que fazem um jejum, às vezes de 10 horas, 12 horas, muitas horas, para fazer um exame, fazer uma cirurgia, mas muitos não têm disposição de fazer um jejum, por exemplo, em favor da vida com Deus. Então pense nisso, medite nisso, avalie isso, pese isso, para que você decida realmente fazer o melhor para Deus, colocar realmente a sua vida diante de Deus. Deus espera isso de você, essa atitude de fé. E para terminar, a gente aqui separou os versículos do capítulo 18, porque é muito forte isso aqui, pessoal. O capítulo 18 em si, ele fala, já começa forte, fala no versículo 3: Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei segundo nos seus estatutos. Farei conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. E ele repete: eu sou o Senhor. E já começa falando tudo isso. Eles tinham maus exemplos lá no Egito. Depois eles entrariam em uma terra que também seria cercado de maus exemplos, mas eles não poderiam seguir de acordo com esses exemplos, mas sim
com os estatutos, as leis que Deus estava dando a ele. E ele começa a falar aqui sobre os casamentos ilícitos, sobre a nudez dentro de casa, coisas que infelizmente, uniões que infelizmente a gente vê acontecendo hoje em dia. Depois você lê com atenção o capítulo 18 todo, você vai ver aqui muitas coisas que você vê infelizmente acontecendo, relacionamento entre familiares que são extremamente condenados aqui por Deus, hoje de forma comum, normal, como se nada tivesse acontecendo, infelizmente. E ele fala aqui mais à frente, no versículo 26, a respeito dessas uniões, abomináveis. E ele termina falando assim, porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, quer dizer, quem já era nascido, no povo de Israel, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra. Quer dizer, esse tipo de comportamento era o comportamento dessas pessoas ali daquela terra, e que Deus estava abominando. E diz aqui, olha que forte, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo contaminado como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Você com certeza já passou mal alguma vez e foi necessário vomitar, porque enquanto você não jogou para fora, aquilo estava te fazendo mal. E tudo isso faz muito mal. Todas essas uniões aqui que você vai ler fazem muito mal. E por isso que a gente vive uma sociedade tão doente, espiritualmente falando. E ele termina falando assim, olha que forte, versículo 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do meio do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quer dizer, a dica está dada, a orientação está dada. Será extirpado, será arrancado do meio do povo. E é isso que eu tenho falado, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus que cumpre o que Ele prometeu. E é isso que eu quero que você entenda. Nós lemos um capítulo anteriores, a morte dos 2 filhos de Arão, que morreram de forma grotesca por conta de um erro, porque fizeram o que era mal. Vigie, use a sua fé e pratique a palavra de Deus. Procure esse conhecimento, você vai ver como Deus, Ele encontrando isso em você, Ele vai te honrar, tá certo? Se essa palavra te ajudou, se você quer acrescentar alguma coisa, deixa um comentário. Se você não se inscreveu, você pode se inscrever, e sempre está entrando um vídeo novo. Se você se colocar e ativar as notificações, quando entrar, você já vai ser o primeiro a saber, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.